gravar. Estamos gravando esta que é a quarta aula, isto mesmo, esta é a quarta aula da nossa matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Está chegando o casal 60, irmã Vanessa e Marcos Aurélio. Repetindo, você está sintonizado com a quarta aula da nossa matéria, a soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje é quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Estamos chegando, já chegamos, né? Aterrissamos no mês de agosto, estamos na penúltima aula desta matéria. A nossa última aula acontecerá na próxima semana, permitindo Deus, e eu já vou trabalhar já no início da próxima semana no envio das apostilas. Tá? Deixa eu dar uns rápidos avisos, bem rápidos, no máximo 3 a 5 minutos. Falando em apostilas da nova matéria, Evangelismo e Missões, eu vou enviar, né, uma caixa, tá? Fiquem bem atentos que eu estou dizendo aqui. Eu vou enviar uma caixa com um número de apostilas, né? São hoje, deixa eu ver aqui, são 16 alunos que estão estudando conosco, né? Tivemos uma redução de 2, 3 por aí bem razões, então hoje são 16. Então, eu vou estar enviando uma caixa para o endereço da igreja. Claro, eu vou estar comunicando com o pastor Maurício, pastor Jurandir, que está conosco aqui hoje, já está ciente. E aí eu, no momento que eu enviar, porque eu vou inclusive enviar contract number, né, sem problema de entrega, né, um priority mail, eu sei que quando chegar eu já estou sabendo pelo track number, aí eu aviso aqui no grupo, aí vocês procurem o mais rápido possível. Eu estarei enviando esta caixa, se tudo correr bem, entre terça e quarta da semana que vem. Leva em torno de 3 dias, não mais do que isso, porque é aqui do lado, né? Então, para evitar com que eu vá a tampa só por causa disso. A prova, como é que nós vamos fazer a prova? Não vai ter mistério. A ideia inicial era fazer presencialmente, mas podemos fazer online sem nenhum problema, porque vocês estariam só trazendo as respostas. Tá? A prova ela vai ser o mais compacto possível, que vocês vão estar numa folha de papel só transferindo as respostas, fotografam e me enviam no meu privado. E aí se resolve o assunto de se evitar e fisicamente eu se deslocar para o local só para fazer a prova. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? E isto, vamos procurar fazer o mais prático possível. Na próxima aula eu também vou fazer uma rápida enquete, né, uma pesquisa, se a maioria estaria de acordo em continuarmos o formato online. Haja visto que não temos ouvido nenhum burburinho sobre essa questão da lei, mas se a manutenção do formato online continuar sendo uma vantagem, né, como comentava com o irmão Marcos, eu vejo algumas vantagens, né? O detalhe do deslocamento, o detalhe do conforto, né, dentro da sua casa. Então, tem uma série de vantagens em mantermos o formato online, né? Então, vamos fazer uma enquete. Se vocês estiverem de acordo, para mim não tem problema, tanto no presencial como no online, estou de bom tamanho, né? O conforto e a importância é para você, né? Você, aluno, é que é o objetivo de mantermos a melhor qualidade dos serviços da nossa escola. Se os alunos votarem por continuarmos no formato online, continuaremos sem nenhuma dificuldade. Tá? Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? O importante é deixar a coisa correndo, né, da melhor maneira possível, que flua, né, que flua. Porque também alguém já me comentou, não me recordo quem, 2 ou 3 de vocês, que no futuro poderemos ter novos alunos por causa do formato online, né? E eu acredito que sim, né? Porque nós temos várias outras turmas que funcionam na terça, na quarta e na segunda no formato online e tem, graças a Deus, né, nos últimos quase 3 anos,
funcionado bastante bem. Nós temos alunos de 19 estados americanos e 11 alunos do Brasil. Então não tem sido difícil, né, pela misericórdia de Deus, né, manter o formato online. Perfeito. Tudo dito, vamos partir já para a nossa aula de hoje, que vai esquentar, gente. Meu Deus, vai esquentar. Antes que eu esqueça, senão dá zebra. Olhei aqui o papelzinho em cima da mesa. No finalzinho da prova, no finalzinho da aula, não da prova, da aula, tô com prova na cabeça, não sei por quê. Tô querendo levar vocês a sofrer por antecipação. No finalzinho da nossa aula, somente pastor Elias Sampaio e o irmão Orsino não saiam da conexão, por favor, né? A gente ora, se despede, e aí normalmente cada aluno vai se desconectando. Somente pastor Elias e o irmão Orsino façam-nos a bondade de ficarem, porque serão hoje os alunos que farão a segunda chamada da prova de geografia bíblica. Nós temos 2 alunos que eu vou me comunicar em off amanhã, mas eu já quero avisar que temos 2 alunos, né, não vou dizer o nome por uma questão de ética, que tiraram nota baixa em geografia bíblica e optaram para fazer a repetição da prova. Mas eu já coloquei a data, vai acontecer no dia 7 de setembro. De hoje é um pouquinho mais de um mês, mas eu vou me comunicar já no dia de amanhã, na parte da tarde, com esses 2 alunos que optaram em fazer a repetição da nossa prova. Perfeito. Agora eu não esqueço mais. Página 8. Predestinação e fatalismo. Vamos lá. Isso aqui vai esquentar hoje. Predestinação e fatalismo. Isto. A fim de entender a predestinação, é necessário distinguir entre predestinação e fatalismo. Fatalismo é uma crença herética que atribui as escolhas e ações do homem ao determinismo de Deus, ou melhor, o homem só fará o que Deus decidir que ele faça. Predestinação refere-se somente a atos e escolhas de Deus. Muitas vezes os atos de Deus são determinados pela escolha do homem, ou Deus agirá de tal forma que influirá na atitude do homem. Cada homem, no entanto, é responsável por todas as decisões que tomar em sua vida. Em outras palavras, no plano bíblico, a predestinação ela se move, número 1, da parte de Deus, mas ela se move na medida das escolhas que nós façamos, e não ao contrário, não é? Como existem algumas denominações que colocam salvo uma vez, salvo para sempre, anulando desta forma a capacidade de escolha que Deus deu ao homem. Repetindo, Deus quer que todos venham à salvação. Todos, ele indiscriminadamente, ele não discrimina ninguém, mas nem todos desejarão abraçar essa escolha, não é? E essa escolha tem que partir da pessoa, do indivíduo em si. Então, deixamos isso bem claro. Existe, sim, a predestinação da parte de Deus, mas ela se move na medida da escolha que eu, você, que cada um de nós façamos. Estamos entendidos essa parte? Isso é importante. Aí nós vamos explicar em seguida com os slides por que os presbiterianos, metodistas e alguns batistas creem no salvo uma vez, salvo para sempre. Continuando. Esta verdade é também ligada ao mundo físico. Observemos que Deus tem predeterminado certas leis naturais, como, por exemplo, a lei da gravidade. Se uma pessoa desobedecer esta lei e se lançar de cima de um prédio, sua morte será uma consequência natural da sua própria decisão, e não de Deus.
Ao pensar, porém, sobre esses fatores do mundo físico, precisamos observar que nem todas as tragédias deste mundo são resultados diretos de decisões tomadas pelo homem ou por Deus. Muitos incidentes chamados atos de Deus são realmente resultados de atos do homem Adão. Por causa do pecado de Adão, a terra geme sob a maldição de Deus, esperando o dia da sua redenção. Por causa desta maldição do mundo, toda a humanidade sofre enfermidades, dores e desastres naturais, com enchentes, terremotos, etc. É aquele curioso questionamento, não é, que alguns mundanos admitem ou dizem, né? Se existe um Deus, por que ele permite mortes? Se existe um Deus que é bom, por que ele permite crianças, milhares ou até milhões na África, padecerem fome, subnutrição e enfermidade? Se tem um Deus que ama, por que ele permite tais tragédias? Creio que vocês já ouviram isso bem aberto e bem repetidas vezes. Mas a Bíblia deixa claro que existem situações que dominam este planeta não por consequência da falta do amor ou do cuidado de Deus, mas como resultado do próprio pecado gerado por Adão e Eva. Agora, vamos pensar aqui. O pecado que Adão e Eva fizeram ou cometeram criou consequências que vão se estendendo ao longo dos séculos. Se somado ao pecado natural cometido por cada ser humano na face da Terra, o negócio fica estreito, o negócio fica pesado, concorda comigo? Que ele já tem o peso do pecado hereditário, somado o peso do pecado que cada pessoa, cada nação, cada governante vai cometendo diário e constantemente na face da Terra. Então, conseguem imaginar esse acúmulo de pecado no que diz respeito às suas consequências? É o que nós estamos vendo hoje, entendeu? As tragédias. Ih, meu Deus, lá no país tal está debaixo d'água. O que é isso? Consequência do mau cuidado do homem com o meio ambiente? Sim, obviamente temos o problema hoje, né, do ataque, da agressividade. O homem tem agredido o meio ambiente, mas se a gente debulhar, se a gente for bem a fundo, tem muita coisa implicada, tem muitos fatores implicados, certo? É uma combinação muito grande que leva aonde estamos chegando, né? Com desastres naturais assolando o planeta Terra de norte a sul, fora outras situações de causas sociais, políticas, né, espirituais, enfermidades, e aí vamos. A lista é grande, mas não é só uma causa, tem várias causas combinadas que juntas geram consequências de grandes e grandes e grandes proporções. Agora, interessante isso aqui, olha só, quando estas coisas acontecem, não devemos culpar a Deus, mas sim nos aproximarmos mais dele, recebendo o seu poder para superar as dificuldades. É muito fácil reclamarmos de Deus, é muito fácil jogar a conta, não é, nas mãos de Deus. Não, Deus é o culpado. Peraí, é muito fácil procurarmos culpados, bodes expiatórios. Aproximarmos-nos, nós, como seres humanos, temos uma certa dificuldade, obviamente. Também devemos crer com mais convicção que em breve Jesus Cristo virá e libertará a terra da maldição em que se encontra. Nós cristãos nunca devemos esquecer que o planeta Terra geme debaixo de uma maldição. E essa maldição só será definitivamente retirada, removida, quando o Senhor Jesus Cristo governar 1000 anos sobre este planeta. A predestinação e o crente. Então vamos lá, vamos entrar agora nessa segunda etapa, ou nesse segundo bloco, para depois a gente passar a conhecer qual é a visão que os presbiterianos, metodistas e alguns batistas têm da predestinação.
Mediante o planejamento pré-determinado por Deus, a predestinação, a salvação é oferecida a todos. Atos 4, 27 e 28 é claro. Vamos ler esse texto de Atos 4, 27 e 28 para não ficar nas minhas palavras, e não pode, não é? Uma vez que é um assunto, um tema que tem que ser investigado em toda a sua profundidade bíblica, não podemos nos omitir, não é, da leitura de certos textos das Escrituras Sagradas. Atos capítulo 4, verso 27 e 28. Já tenho certeza que você já deve ter passado na leitura deste texto, ou talvez por cima, rapidamente, ou profundamente. Mas vamos lá. Atos capítulo 4, versos 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Aqui é bem chamativo, né? A morte de Jesus já foi um plano, um propósito pré-determinado. Alguém de vocês já leram lá na carta aos Efésios e até Colossenses, indicando que a morte de Jesus já foi planejada desde a fundação do mundo? Alguém já leu isso? Em algum lugar na carta aos Efésios e Colossenses? Então já estava escrito, tinha que acontecer a morte de Jesus, porque fazia e faz parte de um plano já bem organizado por Deus Pai, em conformidade com Deus Filho, desde a eternidade. Então, diante disso, nos conforta saber que tudo, embora predeterminado por Deus, Deus deixa o homem na sua liberdade de querer se encaixar ou não nos seus propósitos. Continuando, e é possível para todos quantos buscam o auxílio divino, ou seja, a salvação, ela está franqueada, aberta. Atos 17, versos 26 e 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 26 e 27. Outro texto que vale a pena considerarmos. Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Essa declaração de Lucas aqui é maravilhosa, gente. Olha só, preste atenção no verso 27. Para buscarem a Deus, se porventura, tateando, ou possam achar, bem que não está longe, né? Deus definitivamente não está longe de nenhum de nós. Muitos até argumentam, não, Deus se esqueceu de mim, Deus está tá em outro universo. Muito pelo contrário, está pertinho de cada um de nós que servimos e até mesmo daqueles que não o servem, daqueles que não o conhecem. Sério, o texto aqui diz que é o desejo do nosso Criador, está próximo de cada ser humano para revelar-se a este ser humano, né? Quem bem não está longe de cada um de nós. Por causa desta provisão, nenhum pagão, olha que declaração curiosa e forte. Por causa desta provisão, ou seja, de que Deus está cuidando para com que ele, Deus, venha se revelar a cada homem, nenhum pagão poderá em qualquer momento acusar a Deus de não lhe ter dado uma oportunidade para crer. Ei, ninguém vai para o inferno de qualquer maneira. Ninguém vai cair no inferno de graça. Ninguém vai cair no inferno inadvertidamente, sem aviso prévio. Ninguém vai cair no inferno
com um monte de argumentos. Ih, não me deram oportunidade, ninguém me evangelizou, não tive um momento de estar na presença desse Deus. O que diz Paulo lá em Romanos 1:20? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo de número 20. Irmãos, no dia do juízo final, lá no trono branco, a quantidade de ímpios que vai argumentar com Deus, eita, com Jesus, né? Porque ele é o que vai julgar no trono branco. Vamos chegar lá diante de Jesus, não me deram oportunidade, nunca se lembraram de mim. E aí, ó, Romanos 1:20, o que nos diz? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis. Já passaram pela leitura deste texto alguma vez? Quem já passou por esse texto? Quem já passou? Olha a revelação desse texto. Primeiro, Deus tem atributos invisíveis, ou seja, que não se veem com os nossos olhos naturais. Os seus atributos invisíveis dão testemunho da sua existência. E continua Paulo. Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, ó, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo que percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação em si testifica da existência deste Deus grande e da provisão que ele tem para nós ou para todos os homens no que diz respeito à salvação. Então não tem saída, não tem desculpa, não tem argumentação. Não me falaram de Jesus, não me falaram das portas da salvação. Não vai haver desculpa para ninguém, porque todos estão recebendo as oportunidades da parte de Deus. Deus não apenas planejou uma maneira do homem caído conhecer a salvação, como também tem um plano para ajudar os crentes a progredirem em sua vida espiritual. Olha o que Paulo nos fala em Romanos 8:29. Também o que? Também o que os predestinou, ou ele preparou algo para mim, para vocês, para nós, para sermos o que? Conformes à imagem de seu filho. Este plano, no entanto, então tem uma condição. E qual é a condição? Depende da disposição do crente de corresponder em obediência a Deus. Assim nos ensina Jeremias 15:19. Esta provisão para glorificar a Deus é limitada para o crente, que corresponde aos apelos do Espírito Santo. Note os seguintes versículos e alegre-se face ao soberano propósito divino para com a sua vida de salvo. O que a Bíblia nos ensina? Efésios 1:5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, o plano original, o plano principal de Deus lá da eternidade, é eu e você sermos adotados como filhos de Deus, predestinados a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Efésios 1:12. Então não tem jeito. O Pai lá na eternidade já planejou Josevaldo, o pastor Jurandir, Damien, Caetano, todos chamados para a salvação, todos sem exceção. Faltou eu, A questão... E pastor Elias não está de fora, não. Está todo mundo. Não está com... Isso é complicado, é complicado. Isso aí... É complicado, mas é fácil de entender. Vai da escolha, entendeu? Se escolhemos, abraçamos. Se não escolhemos, Deus não vai apertar a nossa garganta e dizer:
Marcos Tavares, recebe a minha salvação pelo sacrifício que meu filho fez na cruz. Recebe, eu não. Estou fora. Ele fez a escolha. E na medida que ele escolha, ele vai arcar com as consequências. Que Deus nos ajude. Mas graças a Deus, todos nós aqui fizemos a boa escolha. Agora é batalhar para mantermos ativa, mantermos perseverantemente esta escolha. E esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Agora vamos entrar na cabeça de um presbiteriano, de um metodista, de um batista. Agora você vai entender o porquê dessa curiosa abordagem que tem aspecto bíblico, mas não tem não. Tem um aspecto puramente humanista. Mas vamos lá, vamos aqui partir para o slide que eu já compartilhei Pastor, com vocês. Sim, por favor, pode falar. uma perguntinha. O senhor ainda vai tocar no assunto sobre, já que a questão é salvação, eu não vi na apostila ainda, mas o senhor vai abordar o tema da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Sim, vamos abordar ainda hoje. Hoje ainda, Vamos okay. lá. Maravilha, Damião, boa lembrança, vamos trabalhar em cima disso. O que é, à luz da Bíblia, eleição? Primeiramente, para nós entendermos a predestinação, vamos partir para a questão da eleição. Está aqui, ó. Todos estão vendo o slide? Todos estão vendo o slide? Todos? Todos? Maravilha. A Bíblia apresenta dois tipos de eleição divina que não devem ser confundidos. Eleitos para a salvação, é o que nos ensina Romanos capítulo 8. E eleitos para a missão, é o que nos ensina Romanos capítulo 9. Vamos lá. Estamos falando de salvação. Então, como é que funciona a eleição para a salvação? Número 1. Deus conheceu de antemão quem creria em Cristo. Olha que interessante. Romanos 8, 28. Deus predestinou que os salvos seriam conformes à imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Então, aqui Deus já está sabendo quem receberia a salvação, quem abraçaria e quem rejeitaria. Isso é muito curioso. Baseado nisso, temos Romanos 9, que é a eleição para uma missão. Número 1, como indivíduo, Esaú nunca serviu a Jacó, mas a nação de Edom serviu a nação de Israel. Romanos 9, 12. Como nação, Jacó, Israel, e não Esaú, Edom, foi escolhido para um propósito especial. Romanos 9, 13. Então, vamos entender isso aqui. A eleição para a salvação tem, claro, uma predeterminação da vontade de Deus, mas ela entra em ação na medida que eu e você façamos uma escolha. Então, ela funciona, ela é ativada na medida que eu faça a escolha, sim ou não. Mas a eleição para a missão não depende da minha escolha. É um propósito já pré-estabelecido por Deus. Vai acontecer. Se não acontece, é porque eu decidi sair da presença de Deus. Quando o camarada decide sair da presença de Deus, claro, aí entra aquela abordagem que a teologia, os teólogos, né, falam muito. Vontade soberana e vontade permissiva da parte de Deus. Quer um exemplo de vontade permissiva? Era da vontade soberana de Deus Israel ter reis, à semelhança das outras nações? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, pergunto de novo. Era da vontade soberana, perfeita de Deus, a nação de Israel, ter sobre ela um grupo de reis governando e administrando, sim ou não? Não. Nunca. Sempre o desejo de Deus foi estabelecer o quê? Uma teocracia, um governo direto, de cima para baixo, num ponto verticalizado. Mas a nação fez a escolha, reclamou com Saul,
coloca-nos um rei. E Samuel ficou chateado. Mas peraí, o que é isso? Vocês não estão contentes Deus governar vocês diretamente? Não. Nós queremos ter a semelhança das nações, queremos ter um rei sobre nós. A nação pediu, 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 pediu. Samuel não gostou, falou com Deus, e o que Deus responde? Ok, tranquilo. Não é a ti que eles rejeitam, é a mim. Mas dá o que eles estão pedindo. E diz as consequências da escolha que eles vão fazer. Oh, porque Deus não queria, mas a nação teimou e aprendeu. Aprendeu como? Com o fracasso da grande quantidade de reis que vieram sobre Israel, depois sobre Judá, na divisão do reino, e o preço foi muito caro que a nação pagou em si. Porque Deus, repito, havia elegido Israel para ser uma teocracia, porém se recusou. Em outras palavras, Deus não escolhe alguns para serem salvos e outros para se perderem, mas elege, chama pessoas e grupos para tarefas específicas. É o que nos ensina a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ok. Os eleitos são predestinados por Deus para serem o quê? Chamados, justificados, glorificados, conformados à imagem do Filho, santos inculpáveis, adotados como filhos, redimidos, participantes de uma herança, o louvor da sua glória, participantes do Espírito Santo, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, há uma listinha dos propósitos para os quais Deus chama os eleitos, ou seja, os eleitos são predestinados por Deus para cumprirem vamos dizer, uma lista de propósitos por ele já pré-ordenados. Predestinação. O que a Bíblia apresenta sobre predestinação? Isso aqui é importantíssimo, ó. São os dois textos que você faça um esforço. Não pode se esquecer. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e Efésios 1:5. O que diz segunda carta de Pedro 1:10? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, olha só, e eleição. Vocação tem a ver o que é com chamado, talento, e eleição, escolha. Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Este texto já lemos da nossa apostila. Agora vamos destrinchar, vamos desenvolver isso aqui. Temos outro texto também, não para sobre isso não, né? Temos mais, Efésios 1:11. Havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8:30, e aos que predestinou, este também chamou, e os que chamou também justificou. Então nós temos que 5 versículos. Como a Bíblia, o que a Bíblia, como e o que a Bíblia nos ensina sobre a predestinação. Isso chama-se predestinação bíblica. Segunda de Pedro 1:10, Efésios 1:5, Efésios 1:11, Romanos 8:29 e 1:30. Se você tem esses textos memorizados, pronto, é o suficiente para você entender que Deus tem uma predestinação bíblica. Agora lá, no conceito calvinista, não é no conceito bíblico. Mas peraí, Calvino não usava a Bíblia? Sim, mas infelizmente ele reinterpreta alguns textos de forma isolada. Então, no conceito calvinista, Deus estabeleceu 2 decretos. Um primeiro decreto, selecionando um grupo de salvos. Quê? E um segundo decreto, um grupo dos perdidos. Segundo Calvino, existiria no mundo um grupo de pessoas que poderiam fazer tudo errado, mas seriam salvas. E outro grupo de pessoas que poderiam fazer tudo certo, mas jamais se salvariam. Oh, que estranho. Vamos lá.
João Calvino declarou isso aqui, irmãos. Procura entender isso aqui. Esta declaração de Calvino, que ele fez em 1537, é a base, é o fundamento, é a chave da igreja presbiteriana, de alguns metodistas e batistas, com respeito à predestinação. Salvo uma vez, salvo para sempre. Isso aqui é forte demais, está na cabeça deles, está acima do que a Bíblia ensina, e isso é tremendo, isso é perigoso. Vamos lá. Ora, a semente da palavra de Deus só se enraiza e produz frutos nas pessoas que o Senhor, por sua eleição eterna, predestinou para serem filhos e herdeiros do reino celestial. Para todos os outros que, pelo mesmo conselho de Deus, foram rejeitados antes da fundação do mundo, a clara e evidente pregação da verdade só pode ser um cheiro de morte para a morte. Uau! Isso está escrito num documento chamado Instruction in Faith, Instrução da Fé. E aqui foi traduzido pelo pastor presbiteriano Paulo T. Furman, tá? Nos parágrafos de 1 a 949, na página 136. Se você lê isso com atenção, parece ter um fundo bíblico, mas eu não vejo na Bíblia Deus lá na eternidade escolhendo alguns para a salvação e outros para a perdição eterna. Alguém tem esse texto em mente? Tem algum texto na Bíblia que você conheça que me diga: Deus para esse grupinho decidiu que é salvar, e Deus para aquele outro grupinho decidiu rejeitar, jogar na perdição do inferno? Gente, tem algum texto que nos indique isso? Por favor, sejam bem sinceros. Se tem, eu preciso saber hoje, aqui agora, com a máxima urgência. Eu estou pesquisando há 50 anos e eu não descobri que exista este texto. Então, o que nós estamos lendo aqui é grave. Foi declarado por um homem de Deus chamado João Calvino, mas que, infelizmente, como homem, ele fez uma infeliz reinterpretação dos princípios básicos da salvação pela palavra de Deus. Então, infelizmente, como homem, ele não expôs teologia, ele expôs uma ideologia, que é gravíssimo. Vamos lá. A predestinação calvinista, portanto, como é que ela funciona? Olha lá. Deus já decretou quem vai ser salvo e quem se perderá. Não precisa obediência nem desobediência para que Deus manifeste sua justiça e misericórdia. Já está começando estranho. Muito estranho. Segundo, que Deus destinou à salvação serão salvos, mesmo pecando ou não querendo ser salvos. Opa! Então eles estão anulando o quê? O livre-arbítrio. Exemplo. Camarada se prostitui, adultera, mente, se droga, tem sexo ilícito e ainda vai para o céu? Opa! Para o céu da boca eu acredito. Não é para o céu de qualquer outro lugar, mas não para o céu do nosso Deus que é santo. Terceiro, que Jesus não morreu por todos os homens, mas tão somente pelos que foram predestinados. Isso não está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus é taxativa. Jesus morreu por quantos? Todos os homens. Alô? Alguém está me entendendo? Jesus morreu por todos, não somente para aqueles que seriam predestinados, entre aspas, para a salvação. Textos que Calvino se valeu, preste atenção. Calvino usou toda esta argumentação em cima de textos tomados de forma isolada. Isso aqui é perigosíssimo. Gente, por favor, isso é altamente perigoso. Nós vamos estudar lá na frente uma matéria chamada Hermenêutica e Exegese Bíblica, o princípios de hermenêutica e exegese, que nos ensina que jamais, sob hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, podemos, de forma nenhuma, interpretar um texto fora do seu contexto, de forma isolada. Mas vamos lá. Quais foram os textos que Calvino se valeu e de forma isolada? Tá aí.
Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Olha que perigoso, como Calvino reinterpreta esse texto. Romanos 9:18. Compadece de quem quer, endurece a quem quer. Mas não explica o contexto do capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos. Êxodo 4:21. Eu endurecerei o seu coração de Faraó para que não deixe o povo ir. Opa, o mesmo problema da falta de interpretação pelo contexto baseado em Romanos no capítulo 9. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Isaú, Romanos 9:13. Em verdade vos digo que um de vós me há de trair, Mateus 26:21. Preste atenção, então Calvino se vale de 5 textos. Todo presbiteriano, metodista tradicional e batista roxo vai ter esses textos decorados aonde? Na ponta da língua. Quando chegar para conversar com você e comigo, ele já vai jogar esses 5 textos. Só que eles são reinterpretados de forma isolada. Se você argumenta com os presbiterianos a validade destes textos para sustentar o salvo uma vez, salvo para sempre, eles ficam enrolados. Trabalha com o contexto, apresentando esses textos, eles ficam completamente perdidos. Agora, se você pegar esses textos ao pé da letra, sozinhos, isolados, gente, dá para convencer. E como? Porque assim fazem os testemunhas de Jeová, assim fazem os mormons, não é? E assim fazem os adventistas do 7º dia. Anotaram? Os mormons, testemunhas de Jeová, adventistas do 7º dia, eles pegam textos isolados da Bíblia Sagrada para sustentar uma ideologia deles. Foi o que Calvino fez, ó. Pegou esses 5 versículos para sustentar sua ideologia e não para expor a pura teologia. Vamos continuar aqui. Pastor, Mas o que diz a Bíblia? Pastor Elias, por favor, entre. esse primeiro versículo, os outros 4 ou 5, ok, mas esse primeiro, o que quer dizer nesse até o ímpio para o dia do mal? O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Vamos interpretar, então, esse texto em 2 partes, correto? O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Então, tudo que Deus criou, pastor Elias, vamos convir aqui, tem um propósito, não é verdade? Ele não criou, por exemplo, uma borboleta para ser uma borboleta. Concorda comigo? Sim. Ele criou uma borboleta para criar um propósito. Se a gente estudar a fundo dentro da biologia, a borboleta, antes de ser uma borboleta, era uma lagarta. Então, primeiro ele cria a lagarta, que é interessantíssimo, e depois da lagarta se converte borboleta. E qual é a função básica de uma borboleta? Ela é de embelezar um jardim, um meio ambiente? Também, mas não é o único. O propósito principal da criação das borboletas, alguém pode me dizer? Gente, tem um propósito fantástico, porque Deus criou tanta borboleta na face da terra. Polinizar. É o mesmo propósito que ele criou as abelhas. O propósito que ele criou as borboletas é o mesmíssimo que ele criou as abelhas. Alguém pode me dizer? Polinizar as flores. Polinizar as flores. Pastor Jurandir, a próxima eu vou lhe dar um 50 que o pastor vai dormir dando glória, 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 glória sem parar. Imagine se não tivesse nem borboleta e nem abelha. Não existiriam flores. O quê? Acredite, não existiriam flores. Então tudo que Deus cria tem um propósito definido. Agora aqui é chocante, ó. E até o ímpio para o dia do mal. Como é que é? Ele criou o ímpio para o dia mal, porque o crente não pratica a malignidade, a maldade. E quando a maldade ela é revelada, eventualmente por um crente, é porque ele precisa ter uma experiência
para com Deus. Resumidamente, para entendermos, Deus não tem prazer na perdição de ninguém. Um exemplo claríssimo, Judas Iscariotes. A Bíblia fala do filho da perdição, está lá no Salmo 69, que o filho da perdição viria para trair o filho do homem, mas a Bíblia dá o nome do filho da perdição. Alguém conseguiu ler lá no Salmo 69 o nome do caboclo? Não tem nome. Não dá o nome de Judas. Poderia ser Pedro, Tiago, João, qualquer um dos discípulos. Foi Judas porque ele escolheu fazer parte do cumprimento desta profecia. Então, quando a Bíblia fala, e até o ímpio para o dia do mal, é porque existem pessoas que elas, pela sua predisposição, tanto emocional como espiritual, elas vão ser instrumentos do próprio mal, e não o crente. Se o crente eventualmente se torna um instrumento, é porque a sua comunhão com Deus ou nunca existiu, ou se existiu, está interrompida ou abalada por alguma razão. Consegue pegar essa parte, pastor Elias? Porque o ímpio, naturalmente, ele não conhece a Deus. Então, ele vai manifestar o quê? A sua maldade, a sua perversidade, a sua iniquidade e a sua necessidade de ter uma experiência para com Deus. É o que Provérbios aqui nos ensina, né? E até o ímpio para o dia do mal. Mas se a gente vê um crente praticando impiedade, é porque ele tem problemas. Ele precisa ter, obviamente, uma experiência com Deus. Consegue pegar um pouco, pastor Elias? É muito profundo esse texto. Eu precisaria de mais 20 minutos para a gente ir. É um dos textos mais ricos dentro do livro de Provérbios. Mas vamos lá. O que diz a Bíblia rebatendo a Calvino? Vamos lá. Em Adão todos são predestinados a morrer. 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão glorificados em Cristo. Em Jesus todos são predestinados à salvação, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tito 2,11, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. 2 de Pedro 3,9, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Apocalipse 22,17, quem quiser receba de graça a água da vida. É inegável, anotem isso, meus irmãos, o anseio de Deus pela salvação de todas as suas criaturas. Eu vou passar uns 5 minutinhos, mais 9h05 entramos no nosso intervalo. Vamos lá. 1 de Timóteo 2,4, o qual deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por todos. Todos que crerem serão salvos. Jesus mesmo ratificou esse princípio, garantindo que a salvação é para 2, para 3, para 4, para um grupinho selecionado. Errado. É para todos. Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Apocalipse 3,5, que vencer, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome, do livro da vida. Jesus Cristo, o Salvador bendito, pagou o preço da redenção de todos. Por isso pode afirmar, João 6,37, o que veio a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,47, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Apocalipse 3,11, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. João 5,40, meu Deus, é muito texto argumentando a predestinação bíblica. João 5,40, e não quereis vir a mim para terdes vida.
Compreendemos, meus irmãos? Se a predestinação fosse uma doutrina verdadeira, como se prega aí fora, creio que não precisávamos de Jesus, do seu sacrifício, nem do evangelho, nem da igreja, muito menos do plano da salvação. Bastava viver e aguardar a morte. No entanto, eis aí o Senhor Jesus, demonstrando claramente que os que decidem ir a ele terão a vida e vida eterna. Os que recusarem, assumem sua desventurada decisão, sendo exterminados quando for destruído o pecado. Não podemos nos esquecer disso aqui, ó. Deus ama todos, a listinha grande. Faraó foi quem se endureceu. Os próprios pagãos reconheceram que Faraó se endureceu deliberadamente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Agora vamos para fechar aqui, ó. Meditar com carinho. Mateus 25, 34. Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno não foi preparado para nenhum ser humano, foi preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Aqui, pois, a inequívoca verdade que Jesus morreu por todos, mas nem todos querem ser salvos e Deus respeita a decisão de todos. Temos dúvidas? Ou não? Josevaldo, solta, Josevaldo. Abra o seu áudio. Vamos lá. Dúvida, pastor. O livro da vida, ele está selado? Sim, senhor. Agora vamos esperar essa pergunta, né? Depois dos comerciais que vamos entrar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que também é uma perguntinha cuja resposta é bem curiosa. A Bíblia nos fala que o livro da vida já está escrito. Como é que é esse negócio? Vamos lá. Deus está onde? Ele vive na nossa esfera de tempo e espaço ou Deus vive na eternidade? Vamos lá. Quem pode me responder? Até mesmo o próprio Josevaldo. Deus vive aonde? Na nossa esfera de tempo, espaço, ou ele vive na eternidade? Onde Deus vive? Vive na eternidade. Isso. Posto que ele vive na eternidade, mas ele tem acesso também, né, à nossa esfera de tempo e espaço, quando a Bíblia revela sobre os livros da vida, sobre o livro das obras e o livro do Cordeiro, ele está mostrando um fato lá do futuro. Está me acompanhando, Josevaldo? Se ele está revelando um fato que está lá no futuro, o futuro ele só funciona para quem? Para Deus ou para nós? Para nós. Porque Deus está na eternidade. E na eternidade não existe. Escuta essa, isso aqui é interessante. Não existe passado, não existe presente e não existe futuro. É uma linha de tempo só. Para mim, para nós seres humanos, nós estamos na esfera tempo-espaço. Por estarmos na esfera tempo-espaço, temos que considerar que para nós tem passado, ou não? Sim ou não? Para nós tem passado. Para nós temos um presente e para nós temos um futuro. Mas a Bíblia foi escrita em que linguagem? Humana ou divina? Humana. Porque se fosse escrita em linguagem divina, seria completamente impossível entendermos qualquer letra, qualquer sentença, qualquer ensino dentro da Escritura Sagrada. Alguém está entendendo, gente? A Bíblia Sagrada foi escrita em uma linguagem humana para revelar um conteúdo divino. Daí a necessidade de estudar este livro e conhecer o seu código para termos a correta interpretação. Quer um exemplo, Josevaldo, que eu vou te dar? Na nossa esfera tempo e espaço, existem dois infernos. O inferno Hades, onde estão as almas dos ímpios, esperando a ressurreição, lá no trono branco, para receberem um corpo nada glorificado, que vai entrar no último inferno.
E tem um segundo inferno chamado Tártaro, aonde estão os anjos caídos que participaram da revolta com Lúcifer, lá no passado. Mas o lago de fogo e enxofre, entenda isso, na nossa esfera, tempo e espaço não existe ainda. Hã? Não. Vai ser criado depois do juízo final. Mas, peraí, mas a Bíblia revela, claro, porque a Bíblia está revelando a história da eternidade. Já está antecipando algo que nós vamos presenciar, porque estaremos glorificados. Alô? Ainda estamos no nosso corpo físico, que é governado pela linha tempo-espaço. Cronos, tempo humano. Alguém está me entendendo, gente? É lindo demais. A Bíblia nos mostra as duas dimensões. A dimensão do tempo-espaço, tempo humano, Cronos, e a dimensão da eternidade. Então temos que nos situar. Onde nós estamos? Eternidade ou tempo-espaço? Tempo-espaço. Mas a Bíblia nos revela o que? A eternidade, o plano lá na frente. Então, o Geena, o lago de fogo e enxofre, não existe ainda na nossa esfera de tempo e espaço, mas já está na eternidade. Para Deus já existe. Já existe. É a mesma situação, não é? Que a Bíblia deixa bem claro que tudo tem o seu tempo e tudo tem a sua hora. Conseguiu entender um pouco, Josevaldo? Porque nossa mente é desse tamaninho hoje. Não consegue chegar lá. Mas quando a gente receber a glorificação do nosso corpo, aí nós vamos entender tudo. Mais alguma outra dúvida ou pergunta? Por favor, solte agora. Nenhuma dúvida mais? Só o Josevaldo que estava com incomodado. Mas eu sei que tem algumas aí que estão dando volta na cabecinha de vocês. Gente, são 9h08. Vamos fazer 7 minutinhos de descanso, 7 minutinhos até 9h15. 9h15 voltamos, aí nós paramos 9h45 para ter a provinha, tá? No que nós voltarmos, nós vamos corrigir o restante dos exercícios, tá bom? Vamos então fazer 7 minutinhos. Voltamos 9h15. Se quiser apagar o seu vídeo, mas não desconecte na conexão. Daqui a pouquinho estamos aí de volta.
Muito bem, meus irmãos, nosso tempo já se esgotou. Meu Deus, 7 minutos é uma coisa perfeita demais. Maravilha. Irmã Vanessa, recebida a mensagem, tudo tranquilo, tá? Obrigado pela bondade, gentileza e consideração. Perfeito. Ok. Vamos aguardar. Eu sei que o irmão Orsino tem dificuldades em ter o vídeo visível. Eu creio que é o problema do aparelho dele. Perfeito. Já está Damião. Pastor, maestro, é uma pergunta aí.
Eu vou responder a esta sua, que é mais complexa, ela vai tomar um pouquinho de tempo, e aí, se Na não se outra. importa, eu já vou pegar a segunda. A segunda em seguida eu já estou jogando aí. Vamos aguardar, irmão Elias. Ok, pastor Elias, não sei se ele está ligado. Eu acho que eu já vou voltar. Isso, perfeito, eu já vou voltar porque... Bom, tá dentro do assunto, tá dentro do tema, e eu quero responder sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você quiser anotar, fique à vontade. Ninguém é obrigado, uma vez que não está posto na apostila. Nós fizemos uma apostila bem resumida dentro desta temática sobre a doutrina da salvação, mas o assunto, ou a resposta da pergunta que Daminha me fez, está dentro do assunto de salvação. O que é, então, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus, e é o único pecado que não tem perdão. Jesus deixou isso bem claro. Quem blasfema contra o Espírito Santo o rejeita completamente, nunca, portanto, chegando ao arrependimento. Jesus disse que todos os pecados são perdoados, não é verdade? Exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está lá em Marcos, capítulo 3, verso 28 e 29. Se quiser anotar, é interessante. Marcos, capítulo 3, verso 28 e 29. A Bíblia não diz, olha só que interessante, exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas podemos entender o que significa pelo contexto. Preste atenção aqui, olha. Os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Beelzebu era uma entidade de Canaã, uma entidade cananeia, né? Era o chefe dos demônios naquela época na cultura cananeia. Então os fariseus tinham acusado de Jesus expulsar os demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus lhes explicou que isso era ridículo, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Jesus também avisou que só há dois lados. Quem não está com ele, está contra ele. Mateus 12, versos 30 e 31. Quem não ajunta comigo, espalha. Depois ele disse que todo o pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria perdoado. A blasfêmia é um insulto a Deus, não se esqueça disso. Ou rejeitar a Deus de forma o quê? Consciente. Mas Jesus disse que até a blasfêmia, olha que interessante, até a blasfêmia poderia ser perdoada. Apenas, repito, apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais, em época nenhuma, pode ser perdoada. Jesus deixou isso bem claro em Mateus 12, 32. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo, é se opor a ele, rejeitando-o ativamente. Contra toda evidência, os fariseus estavam rejeitando Jesus, mas Jesus disse que até isso poderia ser perdoado. Que estranho! O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo. Por quê? Anotem isso aqui, e eu creio que a maioria de vocês já sabe. A função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar ao arrependimento. Confere sim ou não, irmãos? Que a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para depois o quê? Levar ao arrependimento. Para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. É o que nos ensina o Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 e 8, e Atos 3, 19 e 20. Quer anotar? João 16, 7 e 8 e Atos, capítulo 3, versos 19 e 20. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque rejeita a convicção do Espírito Santo e o arrependimento. Rejeitar o arrependimento é blasfêmia.
porque insulta Deus, que deu tudo para trazer a salvação e a libertação do pecado. Mas alguns estão aí com a consciência dolorida. Será que eu cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? E eu conheci dezenas de jovens e adolescentes no meu tempo de jovem e de adolescente. Blasfêmia contra o Espírito. Como é que você sabe que você blasfemou contra o Espírito? Como é que você sabe que você cometeu esta blasfêmia contra o Espírito Santo? Aí eu sempre dava uma resposta. Isso nos meus 13, 14, 15 anos, que eu via demais a juventude da minha igreja, os adolescentes, né, se queixando desse problema. E eu dizia a eles, se você está arrependido, se você está arrependido, então não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá percebendo? Se o camarada diz, pequei contra o Espírito Santo, blasfemei, como é que você sabe? Porque a pessoa arrependida, ela sabe do peso do seu pecado. E a pessoa que não está arrependida, ela não percebe. Jesus nunca rejeita quem vem a ele. Confessar os nossos pecados, temos a garantia de receber da parte dele o quê? O perdão. Damião, não sei se conseguiste entender, ou os irmãos conseguiram entender. A blasfêmia contra o Espírito Santo, para alguns, ela é parecida com a experiência da rã. Alguém conhece a experiência da rã? Eu acredito que eu já falei até isso presencialmente. Você pega uma rã, se quiser fazer esse teste, é infalível. Pega uma rã, pega um bol transparente, aquele que pode ir no fogo, e coloca lá, água fria, normal, e coloca uma rã dentro. Pastor, ela vai nadar. Claro que ela vai nadar. Liga o fogo e começa devagarinho aquecendo o fogo. A rã vai continuar nadando. E aumenta um pouquinho mais a chama e vai começar a esquentar. A rã vai continuar nadando. Tá morninha a água, a rã tá até gostando. Aí aumenta um pouquinho mais a temperatura. A água vai começar a ferver. Mas não está fervendo ainda, vai começar. Quando a água começar a ebulir, a ferver, você pode observar, eu já fiz essa experiência 5 vezes na minha vida. A rã morre assim, de um momento para outro. Por quê? Porque a rã é um ser pecilotérmico. É um batráquio. É um ser que se adapta, aliás, de sangue frio. Não somos nós somos homotérmicos, nos adaptamos à temperatura ambiente rapidamente. Mas os pecilotérmicos, né, como os jacarés, como as rãs, os sapos, são animais de sangue frio. E no momento que é um aquecimento abrupto, repentino, morrem. A blasfêmia contra o Espírito Santo, mais ou menos parecido à morte de uma rã num bol de água quente. Porque quem blasfemou contra o Espírito Santo já perdeu o quê? A sensibilidade ao arrependimento. Já não se dá conta da sua necessidade de arrependimento. Tanto fez, tanto faz. Está ali no pecado, consciente e já anestesiado por este pecado. Alguém está me entendendo, gente? Essa é a experiência da rã. Então, que Deus faça-nos o contrário das rãs, que tenhamos sempre a sensibilidade. Pequei contra ti, Senhor. E quando temos essa sensibilidade que pecamos, sempre teremos o que é à nossa disposição, o perdão da parte de Deus. Quantos entenderam, gente? Importante é ter a sensibilidade ao arrependimento e ele tem à nossa disposição o perdão para nos dar, sempre, desde que e quando estejamos sinceramente arrependidos diante da sua presença. Vamos corrigir o restante dos exercícios? Vamos corrigir o restante dos exercícios. Eles precisam ser corrigidos. Vamos lá?
Pastor, antes de entrar nesse exercício, a pergunta Isso, número... obrigado, Damião, obrigado. Damião é um secretário de uma eficiência assustadora, né? Damião tem aquele ditado, né? Quando Não era esse, eu venias perguntaria. com el maíz e eu volvia com el pororó listo. Quando ele vinha com o milho pronto, ele voltava com a pipoca. Quando eu vinha com o milho, ele voltava com a pipoca pronta. Esse é Damião. Eu aceito Diga, o Damião. crédito, mas não era isso, não. É a pergunta 16, mas tudo bem, eu aceito os pontos. 50, pastor? Já começou a negociar. Jesus, demorou, gente. Eu dei da aula passada, Damião não negociou, tem negócio errado. Cadê o espírito de judeu, de libanês, de árabe, sei lá, de turco? Não, mas agora se manifestou, tá certo. Qual bloco que nos resta? Eu creio que é o bloco. Vamos ver. É o bloco 3, o 1 e o 2 já corrigimos, né? Então vamos no 3, o último bloco. O último bloco, marcarmos C para certo e E para errado. Cuidado, isso aqui é interessante, isso aqui é pegadinha uma atrás da outra. Número 1, a Bíblia explica por si mesmo: o homem nada pode fazer para obter a salvação. Isso é certo ou errado? Certo. Certíssimo. O homem não pode nada fazer para obter a salvação. Número 1, certo. 2, desde que nasce o homem, faltou a letra M na digitação, o homem é inclinado ao pecado, razão porque é incapaz de agradecer a Deus. Certo ou errado? Agradar a Deus. Agradar a Deus, certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Certo, certo. Pelo fato que o homem é inclinado ao pecado, ele não tem nenhuma condição, ele é incapaz de agradar a Deus. 3, o versículo "em pecado me concebeu minha mãe" deixa claro que ela é responsável pelos pecados que eu cometer. Isso está certo ou está errado? Errado. Errado. Completamente. Somos gerados na herança do pecado de Adão. Isso é chamado pecado hereditário. Mas cada um será responsável pelos seus pecados cometidos. Estão entendendo? O pecado hereditário está em nós por causa de Adão, mas o pecado por comissão dependerá do ato que estejamos conscientemente ou não cometendo-os. Então, número 3, errado. 4, o padrão de vida exposto por Deus nunca teve por objetivo ser o caminho de salvação para ninguém. Muita atenção aqui, eu vou repetir. O padrão de vida exposto por Deus nunca teve por objetivo ser o caminho da salvação para ninguém. Essa declaração é certa ou errada? Certa. Porque se nós nos valêssemos dos padrões de vida, o que seria? A nossa salvação seria por obras e não por graça. Seria por mérito, merecimento. Então, 4, correto. 5, a Bíblia afirma claramente que o homem dará conta a Deus unicamente das suas próprias culpas. Esta declaração está certa ou errada? Certo. Certíssimo. Eu não vou dar conta dos pecados do Damião. Se o Damião mentiu, enganou, pisou na bola, é ele com Deus. Eu não tenho nada a ver com os pecados. Porque eu amo, não é que eu não ame a Damião, mas eu não posso levar a culpa, eu não posso ser bode expiatório. Jesus já foi o bode expiatório da cruz do Calvário. Então, número 5, correto. Número 6, sem ressurreição, a cruz teria feito de Cristo o maior mártir do mundo. Certo ou errado? Certo. Corretíssimo. Se Jesus não fez o que ele fez e não ressuscitasse, seria um simples mártir. Morreu igual a Tiradentes, né? O mártir da independência, mas não foi o mártir da raça humana. Porque Jesus foi o único que pôde ressuscitar. Então, número 6, certo. 7. Disse Paulo que seu velho eu morreu mediante a identificação com o Salvador crucificado e sua comunhão com o Salvador vivo garantiu-lhe vida nova. Certo ou errado? Alguém parou no caminho.
Certo? Essa declaração é certíssima, certíssima. Número 7, certo. 8, a ressurreição e a prova de que Cristo vive para levar os que nele creem da morte espiritual para a vida espiritual. Essa declaração da número 8, é certo ou errada? Certo? Certíssima. Só Josevaldo que está falando, gente. Vocês estão indo nas águas do Josevaldo. Se o Josevaldo escorrega, vocês escorregam com ele. Tá bom esse negócio, né? Esse é o povo que anda unido, né? Pastor, Fala comigo, pastor Elias. essa 6, ela não está errada, não. Porque assim, ó, sem ressurreição, a cruz teria feito de Cristo o maior mártir do mundo. Vamos lá, então o senhor agora vai me explicar. Vamos imaginar que Cristo não houvesse ressuscitado. Gente, vamos fingir que Cristo não ressuscitou, morreu. E aí? Como é que fica a situação da salvação nossa? Não, então, Teria ocorrido? não, eu não digo isso. Eu digo assim, ó, porque a frase está assim, ó, sem ressurreição, a cruz teria feito de Cristo o maior mártir do mundo? Claro que não. Então ela está errada e não está certa. A frase. Não. Preste atenção. Sem ressurreição. Ressurreição de quem está se referindo? Cristo. Isto. Se ele não houvesse ressuscitado, qual seria a sua condição aos olhos dos homens e aos olhos de Deus? Ou adquiriríamos a salvação, sim ou não? Não, mas não é, aqui não está falando sobre salvação, aqui está falando sobre ele ser maior mártir ou não. Sim, mas preste atenção. Aqui é uma declaração que implica um contexto. Me acompanha? Aí por detrás temos um contexto. A declaração ela é um texto, mas ela tem implicada, compreende? Atrás dela, nos bastidores, um contexto. Então nós temos que interpretar cada frase pelo seu texto e pelo seu contexto. Não podemos, sob hipótese nenhuma, isso a gente vai aprender na matéria de hermenêutica e de exegese. Não podemos, sob hipótese nenhuma, interpretar nenhuma frase de conteúdo bíblico-teológico de forma isolada. Temos que avaliar o quê? Que sempre por detrás de uma frase há um contexto. Ou ele está ali na hora, aberto, explícito, ou está implícito, implicado, compreende? Aqui nesta frase não temos um contexto explícito, exposto, que eu ou nós possamos ler e chegarmos a uma conclusão. Alguém está me entendendo, gente? Então aqui tem um contexto implícito, um contexto que está onde? Por detrás dos bastidores. Quando conhecemos o plano da salvação, sabemos que o plano da salvação tinha um pacote completo. Concorda comigo? Tinha um pacote completo. E a ressurreição, eu pergunto, a ressurreição de Cristo estava incluída dentro desse pacote, sim ou não? Sim. Sim. Então é exatamente aonde eu quero que você chegue a essa conclusão, aluno. Porque sem a ressurreição, a cruz teria feito da morte de Cristo sem nenhum valor. Então ele seria um quê? Um mero mártir. Como os Tiradentes foi um mártir da independência, foi um mártir da Inconfidência Mineira. A morte de Tiradentes trouxe algum resultado positivo, prático, segundo a história? Se alguém se lembra? Nada. Continuou Portugal colonizando com mão dura, matando com mão dura todas as pessoas que se colocassem contrário, não é, à governância do Império Português sobre a colônia chamada Brasil. Já no momento que Cristo ressuscita, teve algum resultado positivo? Sim ou não? Teve algum resultado positivo? E qual foi o resultado da ressurreição de Cristo? Salvação. Isto, se não houvesse essa salvação, ele seria o quê? Um mero mártir. Uma causa completamente perdida. Compreende, pastor Elias? Então nós temos que ler o texto e detectar qual é o contexto que está por detrás. Uma vez que a ressurreição já estava no pacote da salvação, excluí-la, tirá-la fora, faria de Cristo um mero mártir, uma causa completamente
perdida. Perfeito? Número 9. Número 9. A Bíblia promete aos salvos a possibilidade de escaparem da morte física. Vamos lá. Número 9. A Bíblia promete aos salvos a possibilidade de escaparem da morte física. Certo ou errado? Errado. Errado. Completamente. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vê nenhuma promessa que Deus coloca com todas as letras dizendo: Caetano, crê na minha Ô, pastor, mas palavra. se a gente for interpretar pelo que foi falado na 6, aí a gente pode, porque Enoque não passou pela morte. Mas aí temos um contexto, pastor, que nós não podemos esquecer desse contexto. E esse contexto nos ensina que Enoque e Elias foram os dois únicos seres humanos que não conheceram diretamente a morte. Então temos que olhar o contexto. Gente, quando a gente chega nessa matéria de hermenêutica e exegese, vocês estão pensando, eu estou estudando uma segunda Bíblia? Vai dar ligeira impressão que a gente vai estar com uma segunda Bíblia na mão, porque nós temos que pensar olhando o quê? O contexto. Vocês viram lá atrás, a gente falando sobre predestinação, como os presbiterianos caem direitinho porque eles só interpretam o texto sozinho e isolado. Imagina eu e você, como presbiteriano. Meu Deus, nada contra, eu tenho irmãos presbiterianos, tenho carinho, tenho amor por eles, mas vai argumentar com eles, é ruim. Aí quando você vai pelo contexto, eles ficam de pés e mãos amarrados, ficam constrangidos a ponto de alguns até chorarem, angustiados, porque foram ensinados a só considerarem o texto e jamais o contexto. Então, número 9 errado. Número Pastor, 10. eu hei Sim. de concordar com o pastor Elias. Olha, se a gente for ler ele calmamente, a Bíblia promete aos salvos em Cristo. Nos consideramos salvos em Cristo, correto? Ok. Possibilidade Hum, de escaparem da morte física. Se nós formos arrebatados, nós vamos escapar da morte física, não? outra coisa com respeito ao contexto. Nós temos que levar em consideração a avaliação pelo contexto. O contexto nos Perfeitamente. ensina a entender o seguinte: de forma completa e genérica, nenhum de nós temos uma promessa que nos defenda, nos guarde da possibilidade de escaparmos da morte. Mas quando estudamos o contexto, só existe um caso, que é uma exceção. É o Mas, único caso. mas, É mas o falando, único. mas falando do arrebatamento, no dia do arrebatamento, os que Ah, estiverem vivos não serão arrebatados sem passar pela morte, no caso, física? é um caso excepcional que o contexto remoto e o contexto imediato da Bíblia nos ensina. A questão é que nós geralmente só temos a visão do texto, não temos a visão do contexto. Isso é perigoso, gente. Fazer com que a Bíblia afirme o que ela não afirme. Anote isso aí, ó. Não podemos interpretar nenhum versículo da Sagrada Escritura sozinho. Eu tenho que ter, olha, já vou adiantar para vocês. Eu tenho que ter de 2 a 3 versículos, como mínimo, que falem do mesmo assunto e me deem sustentação sobre o mesmo assunto. Quer anotar? Eu não posso, nenhum de nós podemos pegar um texto sozinho, isolado e interpretá-lo, a menos que tenhamos de 2 a 3 como mínimo. Isso é um princípio que nos ensina onde? Deuteronômio 17:4 e Deuteronômio 19:15. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade será confirmada. A primeira epístola de João, no capítulo 5, também mostra esse princípio. Não podemos, bato na tecla, não podemos interpretar nenhum texto da Sagrada Escritura de forma isolada. É exatamente isso que os testemunhas de Jeová fazem, os mórmons e os adventistas do sétimo dia. Eles pegam o texto sozinho, seco, e dão a interpretação que bem entendem. Na Bíblia não funciona assim, não. Na Bíblia, quando
estudamos o texto, precisamos de um contexto. E existem 6 tipos de contextos que nós vamos estudar. Gente, essa matéria vai deixar você assim, ó, shh. Aí você vai chegar à conclusão. Peraí. Peraí. Eu estou estudando uma segunda Bíblia? Não. Nós estamos estudando a chave da correta interpretação da Bíblia. Não interrompendo o pastor Elias. Durante anos, as pessoas nas igrejas são ensinadas a entender o seguinte, são ensinadas, mas não se prova. No momento que se prova, cai por terra. Ó, com respeito ao joio e ao trigo, quando você pergunta quem na Bíblia é joio e o trigo, aí está na ponta da língua da maioria, não? O joio é o crente ruim, o crente mau, não é? E o trigo é o crente bom. E se eu disser para vocês, pela hermenêutica bíblica, que joio e trigo não tem nada a ver com a igreja, o crente mau é o crente ruim, que tem a ver com o judeu fiel e o judeu infiel. Como é que é? Se você vai lá para dentro de 5 livros do Antigo Testamento, que é o contexto remoto, você vai descobrir que joio e trigo na Bíblia tem referência ao judeu fiel e ao judeu infiel. Alguém sabia disso? Não fazia Não ideia. acredito. Não, Isso a pastor. hermenêutica e a exegese nos ensina. Vamos lá, Não. pastor. Não, mas é que assim, com relação a 9 aqui, eu acho que a resposta tá. Porque assim, ó, a Bíblia promete aos salvos em Cristo a possibilidade de escaparem da morte física? Sim, ao meu ver, sim, porque quando Paulo diz que os mortos em Ao Cristo seu ressuscitarão, ver. Interessante, isso aí é assim, legítimo e correto, ao seu ver, mas não no ponto de vista bíblico. mas Não e existe. quando Paulo fala a respeito dos mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, num piscar de olhos, ante a última trombeta. Quer Esse é dizer, um contexto específico que não se repete em nenhum outro lugar da Bíblia. É um contexto específico. Nós vamos estudar nas 6 mas dá para ter leis dois. do contexto. Eu vou postar no grupo esta semana, só para adiantamento, tá? Quais são os 6 tipos de contexto que devemos considerar para a correta interpretação do texto sagrado. Repito, eu vou postar essa semana, de repente amanhã mesmo, ou hoje, eu ter um tempinho que eu tenho algumas coisas ainda para fazer. Quais são os 6 contextos? Você tem que ter isso em mente. Existem 6 contextos que eu preciso considerá-los para fazer a correta interpretação do texto sagrado. Se eu não considerar esses 6, eu posso interpretar qualquer declaração bíblica no meu ponto de vista, e se esquecendo que o meu ponto de vista não vale nada dentro da própria interpretação, porque a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Essa é a questão que a hermenêutica vai nos ajudar a enxergar de uma vez por todas. Não, o direito de eu ter um ponto de vista por um texto bíblico é nosso, mas não podemos bater o martelo como verdade absoluta. Por isso que a escatologia é enormemente difícil de se entender, porque a maioria desconhece história geral, tipos e simbologia bíblica. A Pastor, maioria. eu entendo isso se eu estivesse fazendo uma linha teológica com relação a isso. Agora, com relação a essa pergunta, nos dá essa possibilidade, sim ou não? Não. E eu vou lhe provar na próxima aula que não, porque estaríamos entrando num ângulo um tanto herético. Porque a Bíblia não me dá um arcabouço de textos que me sustentem esta possibilidade. Existem situações específicas que são consideradas regras e padrões, e tem outras que não são, que têm que ser avaliadas dentro de texto e contexto. Se a gente não leva em consideração texto e contexto, complica. Eu já vou deixar então um exercício para vocês. Me descubram pelo menos 3 textos na Bíblia, três, que se encaixam assim, que podem sustentar a número 9 como certo. Se você encontrar, vou lhe parabenizar e lhe dar até nota. 3 ou mais. Se você encontrar 4, 5,
6, melhor ainda, mas como mínimo 3. Se você encontrar 3 textos que sustentem que a declaração da número 9 ela é bíblica e teologicamente correta, eu não tenho problema de dar até 75 pontos. Sério, gente, é um pequeno desafio que eu deixo para vocês. Seu trabalhinho já de hermenêutica. Gente, isso aqui é fantástico. E a gente tem todo o direito de expor o nosso ponto de vista, que a gente está argumentando com a nossa mente, não com a mente da Escritura. Quando a gente argumenta com a mente da Escritura, muda tudo. Vamos lá, vamos avançar? Tem mais coisa aqui na frente. É o direito seu de discordar das minhas colocações. Agora, dentro da Escritura, muda tudo. E a gente não pode pensar da nossa forma quando interpretamos a Escritura. Temos que pensar teologicamente. E esse é o nosso grande problema. É o problema de todos nós. Pensarmos teologicamente de forma correta. Acho que o que está 10, confundindo aí é ressurreição a de palavrinha possibilidade na pergunta, né? Se tirasse Exato. Eu coloquei ela de essa é propósito, a só para incomodar. Eu coloquei ela de propósito, para vocês pensar. Eu poderia tirar essa palavrinha. Eu com meus botões. Eu coloco essa palavra ou não? Vai dar pano para manga. Aí Deus fala no meu coração: coloca, para fazer pensar. Para viajar dentro da Bíblia. Então, essa palavrinha, possibilidade, é que nos leva a viajar dentro da Bíblia. Número 10. A ressurreição de Cristo é a garantia de vitória sobre a morte. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, certíssimo. Aqui não temos nem como viajar na Bíblia. Já está claro. 11. A morte física é a separação entre o espírito do homem e Deus. Errado. Errado, porque é morte espiritual. A morte física ela só separa a alma do corpo e nada mais. Então, 10 certo, 11 errado, número 12. Se ao morrer o homem estiver espiritualmente vivo em Cristo, permanecerá em comunhão com Deus para sempre. Certo ou errado? Certo. Corretíssimo, corretíssimo, porque a morte para o cristão é o começo, não é o fim. 13. Ninguém terá comunhão com Deus apenas porque guarda perfeitamente a lei. Certo ou errado? Errado. Não, certo. Correto. Ninguém, olha, observa a frase. Ninguém, ou seja, nenhum ser humano terá comunhão com Deus apenas, a palavrinha que incomoda, apenas, unicamente, porque guarda perfeitamente a lei. Isso quer dizer que a nossa comunhão depende das nossas obras? Não. Temos que colocar obras e depender da graça. Do contrário, a nossa salvação é meritória, não é na base da graça. E se temos obras, é prova que nós somos convertidos. Anote isso aí. Se eu tenho obras, é prova que eu sou convertido. Mas as minhas obras não dependem para a minha salvação. Alguém está me entendendo? Se eu tenho obras, é sinal que eu sou um convertido. A fé sem obras é morta, diz a Epístola de Tiago. Mas as minhas obras não dependem para a minha salvação. Dependemos da graça de Deus. Número 14. Deus não poderia simplesmente declarar inocente o pecador que fosse a ele, nem poderia alterar a sua própria lei. Importava que ele fosse justo e o justificador simultaneamente. Lê com atenção e pense e chegue à conclusão. Essa declaração é certa ou errada? Silêncio do tribunal. Acho que está certa. Errado. Hã? Acho que está certa, não? Acho que está certa. Acho É implica um pouquinho melhor eu de falar. segurança. Com vocês, a voz da razão, pastor Jurandir Alves. Para mim está errado. Certo. Vamos interpretar? Deus não poderia, ou seja, essa possibilidade estaria descartada. Simplesmente, olha a palavrinha que complica, simplesmente, declarar inocente o pecador que fosse a ele, nem poderia alterar sua própria lei. Importava que ele fosse justo e justificador simultaneamente. O que Paulo nos ensina lá em Romanos?
que ele é justo, vamos lá, e ele é justificador. Se ele é justo e pode justificar, ele justifica em que base? Vamos lá. Eu dou agora 75 pontos. Em que base Deus pode justificar o pecador? Com base na fé. A obra de Cristo, Na o seu sangue. fé. Na fé que está ligada à graça. Cinquentinha? Parabéns, irmão Marcos, 75. Não se assuste da sua nota. Marcos Tavares. Eita! 75. Anote isso aí. Deus é justo. E ele pode justificar a qualquer um na base do quê? Da fé. Lembra-se de Abraão? Sim. Abraão lhe foi imputado na base do quê? Do quê? Da sua Da fé. fé. E dizem que lá no Antigo Testamento não tem a manifestação da graça, não tem a palavra graça, mas a graça ela está presente em todo momento. Todo momento. Alô? Alguém está me entendendo? A graça de Deus, o favor imerecido no Antigo Testamento, não aparece o nome, mas a manifestação da graça ela aparece a todo momento. E ela começa com quem lá no Antigo Testamento? Quero dar mais 75. Lá no Antigo Testamento, a primeira manifestação da graça começa com quem? Com Adão. Teve um homem que começou a manifestação, recebeu a manifestação da graça de Deus sobre si. Enoque? Adão? Não estão se lembrando. Enoque? A loteria tá boa. Alguém falou Capítulo Adão 8, aí. livro de Gênesis. Noé. E Noé achou graça aos olhos do Senhor. Eita, anota aí. Noé foi o primeiro homem no Antigo Testamento a ser alvo da manifestação da graça de Deus. Gente, isso é muito lindo. Já passamos do horário, mas vamos acabar. Tá lindo, isso está lindo, gente. Estudar sobre salvação não é uma temática muito fácil, Pastor, porque ela entra numa... Sim, então a 14 está correta, é isso? 100% correto. Ela é extensa, percebe? Ela é uma questão extensa e ela tem que ser interpretada no seu todo. Se eu interpreto pela metade, como disse o pastor Jurandir, se não tivesse, pastor Jurandir, observe, se eu não tivesse essa frase, importava que ele fosse justificador, poderia estar errado. Mas ainda tem duas palavrinhas aí que comprometem. O problema são os advérbios que eu coloco, que comprometem a estrutura da frase. Então, 14, certo. 15. Deus teve muita luta consigo mesmo entre abandonar a humanidade e quebrar a lei. Está certo ou errado? Errado. Erradíssimo. Ele não teve nenhuma luta, ele deixou bem claro o que era lei e o que era graça. Lei, olho por olho, dente por dente, graça, favor imerecido. Deus não lutou nada. Então, a número 15 errado. 16. Deus não podia quebrar a sua própria lei para nos salvar, mas livrou-nos da morte, pagando pessoalmente a nossa dívida por meio do seu Filho Jesus. Está certo ou está errado isso aqui? Certo. Correto. Certo, porque ele lá em Ezequiel 18:30 diz: a alma que pecar esta morrerá. Então isso é uma lei que ele não podia quebrar. Então a única forma de livrar o homem da morte era pagando essa dívida na cruz do Calvário, enviando Jesus. 17. A justificação nos é outorgada mediante a nossa fé em Cristo, em Jesus Cristo. Certo ou errado? Certo. Certo. Certo, irmão Marcos Tavares hoje faturou 75 pontos por causa disso. O irmão Marcos vai dormir hoje numa leveza como ele nunca dormiu há muito tempo. Numa leveza, ai meu Deus. E para fechar, 18. Não somos inocentes quanto aos nossos pecados cometidos, porém Deus não nos julgará mais por eles, uma vez que foram pagos por Cristo. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Recapitulando para fechar, passamos do horário, mas creio que valeu a pena, porque ficou bonito hoje essa aula aqui, esquentou um pouco, e era para esquentar, porque se não esquentasse, eu ia jogar lenha para esquentar um pouco mais. Número 1 e 2, corretas. 1 e 2, corretas. C. 3, errada.
do número 4 ao número 8, todas estão corretas. Repito, do número 4 ao número 8, todas estão corretas. Número 9, errado. 10, certa. 11, errado. 12, 13 e 14 estão corretas. 15, errado. 16, 17 e 18 estão corretas. Tudo conferido? Só confere a Maravilha. 7, pastor. 7, correto. C, correto. Número Ok. 7, correto. Alguma outra dúvida? Tudo certinho, gente? Sintonizados estamos? Ok. Maravilha. Gente, paramos por Repete aqui a por 13, hoje. por favor. A 13. Vamos lá, irmã Vanessa. Número 13, correto. C, correto. Alguma outra dúvida? Alguém mais está perdido na poeira? Tá tudo certinho? Perfeito. Fica aí de pé o desafio. A número 9. Se você me apresentar 3 textos bíblicos que fazem com que a questão 9 seja considerada correta, eu não tenho problema de te dar 75 pontos, tá? Se você... E eles têm que estar ligados, um ligado com o outro. Isso chama-se o contexto remoto, tá? E eu vou postar ainda hoje os 6 tipos de contexto que devemos levar em consideração para a correta interpretação de qualquer texto das Sagradas Escrituras. Ei, Deus falou alguma coisa conosco através desta aula de hoje? Deus falou alguma coisa? Sim. Gente, se não falou com você, vamos pedir pastor Jurandir a fazer uma oração para alguém que se converter. E eu vou ser o primeiro que vou levantar a mão para receber a Jesus depois de 53 anos. E não tenho vergonha, gente. Se é para levantar a mão, eu recebo de novo, Senhor. Estou aqui de novo. Dia 31 agora, eu vou fazer 50. Dia 31 próximo agora, ó, eu vou cumprir 54 anos que eu levantei a minha mão para Jesus Cristo. 31 de agosto agora, né, eu faço aniversário 2 vezes, né, eu faço 31 de agosto e 2 de setembro. 31 de agosto, quando eu conheci a Jesus, esse ano 54 anos atrás, e dia 2 de setembro farei 64 que eu nasci. Então, eu nasci 2 vezes, eu comemoro meu aniversário 2 vezes. Amém, graças a Deus. Vamos agradecer a Deus pela aula de hoje. A aula da próxima semana não vai ser diferente, tá? Vai ser a conclusão da matéria e, consequentemente, a nossa provinha depois de 9h30, 9h40. Como eu já disse, vocês só vão transferir as respostas, estudem todos os exercícios, todos. Vai ser uma provinha que vai oscilar entre 7 a 12 questões, mínimo de 7, máximo de 12. E todas baseadas nos exercícios que aqui colocamos, tá? Não vai ter mistério e você só vai transferir na folhinha de papel as respostas, vai fotografá-las e enviar para o nosso privado e aí fazemos a correção. Vou já a partir da semana que vem enviar as novas apostilas para a igreja. Vou conversar com o pastor Maurício em off para deixar tudo certinho, né? O pastor Jurandir já está por antecipação já sabendo, mas já vou encaminhar a partir de terça, quarta da semana que vem a apostila da nova matéria que começaremos no próximo dia 17 de agosto, permitindo Deus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, né, pela aula de hoje. Deus com certeza falou muito forte. No que nós terminarmos aqui com a oração, pastor Elias e irmão Orsino, por favor, não saiam da conexão, né? Todo mundo se despede e aí fica pastor Elias e irmão Orsino. Pastor Elias, então, nos fará a bondade e a gentileza de estar abrindo o seu áudio e nos agradecendo a aula de hoje com uma palavra de oração. Obrigado, irmão Marcos, Josevaldo, irmã Vanessa, abraço aí no seu esposão. Sentimos a falta, né? As razões de trabalho entendemos perfeitamente. Irmão Caetano, obrigado, Deus abençoe. Pastor Jurandir, William, Damian, a nossa irmã Sarielice teve que sair, né? Mas Deus abençoe a todos que puderam estar hoje aqui e orando para que na próxima aula tenhamos um número um pouquinho maior. Pastor Elias, nos agradecendo e nos despedindo pela aula de hoje. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, ó Deus, de podermos Graças estudar te damos, Senhor.
Deus, aprender da tua palavra. Pai, a cada um dos meus irmãos que aqui está, abra o nosso entendimento, a nossa visão, Graças te damos, Senhor. vamos, ó Deus, entender a tua vontade e o teu querer. Pai, te agradecemos pela vida do pastor Luiz, queremos te pedir, ó Deus, continue dando a ele graça, sabedoria, Aleluia. saúde, ó Pai, saúde espiritual, Pai, que a cada dia possamos a vencer juntos, ó Pai, Glória a todas as Deus. batalhas que o inimigo tem se levantado contra a tua igreja na face da terra. Pai, no Dá-nos vitória, nome Pai. de Jesus, a cada um dos meus irmãos que aqui está, aqueles que não puderam estar, ó Deus, continua sendo o nosso sustento. Pai, que o teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração. Aleluia. Pai, e em o nome de Jesus, nós somos gratos pela salvação que temos em Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Amém. lema, não vai embora antes de proclamar o lema conosco. Seriedade, Seriedade, compromisso, 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 disciplina, 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 seriedade, 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 compromisso, 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 disciplina, 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 seriedade, seriedade, Seriedade. compromisso compromisso, e compromisso, disciplina. 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 É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. que eu diminua. e que eu É diminua. necessário que ele É cresça necessário É que necessário que cresça ele cresça e que eu Que eu- diminua. e eu e que eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É É necessário que ele necessário que ele cresça. cresça e que eu diminua. e eu E a diminua. Deus damos o quê? A honra, a E a glória Deus te e damos o a glória e a poder. honra. o poder. Beijo no coração de todos vocês, muito obrigado. Tenha uma abençoada noite. Segura aí, nosso pastor Elias, irmão Orsino e os demais, que a paz do Senhor os acompanhe. Ótima noite, um ótimo descanso, ótima semana. Próxima semana, dia 10, estamos aqui coladinhos de novo, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado, Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.